Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Márcio Pereira de Barros e eu sou diretor-presidente do Grupo Executivo. Hoje, nós vamos tratar de um assunto extremamente importante com relação a terceiros nesse momento de crise. Eu quero começar nesse momento pedindo humildemente desculpas para vocês, porque terça-feira da semana passada, dessa semana, nós fizemos um webinar. E por um problema no YouTube, ele travou 2 vezes. E a gente não conseguiu resolver. Identificamos que realmente o problema não era nosso, não era interno. Foi o próprio YouTube que travou. Então, remarcamos agora, como num vídeo que coloquei para vocês. Como que vai funcionar esse webinar agora? Eu vou basear ele, como já tinha comentado na terça-feira, na medida provisória 927 de 2020. Eu vou dissertar sobre aqueles pontos que são mais impactantes em gestão de terceiros, né, para todos nós. No final, nós vamos abrir para as perguntas ali. Na verdade, vocês podem estar perguntando durante todo o evento. Eu estou com uma equipe aqui de back-office, né? Estou com a Sidênia, estou com o Roberto e com a Ala aqui também suportando o evento. E nós vamos identificar quais são as perguntas que mais foram feitas, né? Os assuntos mais relevantes. E esse eu vou responder ao vivo. As demais perguntas também vamos responder todas sem exceção, só que responderemos por e-mail. E no final de tudo, vão ter 3 perguntinhas para vocês responderem para nós. Eu peço a gentileza que vocês respondam, porque é muito importante para a mensuração do nosso evento e futuras ações com vocês também. Bom, vamos lá então, gente? Obrigado pela presença de vocês. Vamos começar. Me permito aqui, de vez em quando, ler um pouquinho a questão da medida provisória, alguns tópicos aqui, para a gente poder estar alinhados com relação ao processo. Bom, fala aqui em decorrência do artigo do momento de calamidade pública que foi instituído por lei, eles mexeram na lei trabalhista mais um pouquinho, né? Deram algumas alteradas para que comportem esse momento. Por exemplo, teletrabalho, né, mais conhecido por nós como home office também, foi colocar essa condição. Você, como tomador de serviço, sempre você é o nosso foco de atenção, você pode negociar com o seu terceiro para que, se o trabalho não for uma ação de produção e sim um processo administrativo, que ele pode trabalhar em casa com home office. O único senão é que tem que ser feito um comunicado de 48 horas com antecedência dessa mudança. Ele pode ser por escrito, o que não seria o momento agora, mas pode ser por meio eletrônico. Entendemos aqui que pode ser enviado um e-mail para ele nessa condição. Ok? Nesse momento, não precisa ser feito um aditamento de contrato, não tem necessidade disso. Então, a mera formalização, tá? E o mero comunicado disso ao trabalhador, comprovado uma necessidade, já é o suficiente. Então, vocês têm uma condição hoje de não parar o seu processo, né, com relação aos seus terceiros, e está resguardado por lei também. Entramos agora aqui na parte da antecipação de férias individuais. Aqui tem uma alteração significativa em alguns pontos, né? Primeiro ponto, que mesmo que eu não tenha o meu período aquisitivo completo, eu terceiro, as férias podem ser concedidas. Também fala que o período mínimo de férias nessa questão são 5 dias. Se existir uma necessidade maior, a portaria também prevê, a medida provisória também prevê que você pode antecipar períodos futuros, se tiver necessidade. Então, temos toda a liberdade de fazer. Outra alteração importante e que a gente tem que cuidar bastante na validação documental e nessas concessões é a modalidade de aviso de férias, que deixa de existir, conforme está constituído hoje na CLT, que seriam os 30 dias, e passa também a ser de 48 horas. Tá? Da mesma situação, por escrito, repito, não é o caso, e também por meio eletrônico, entendido mais uma vez como e-mail. Então, você pode formalizar essa situação para o seu terceiro, para a sua empresa, né, na verdade, para o seu colaborador, por e-mail essa informação. Segunda alteração também, né, que nós temos que ter o cuidado. Antigamente, não é tão longe assim, né? O pagamento das férias sempre teriam que ocorrer nos 2 dias que antecedessem o início do gozo das férias. Agora mudou, é o 5º dia útil do mês seguinte. Exemplo, se eu colocar um colaborador de férias agora, ele sai no seu gozo, mas recebe somente no 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, no 5º dia útil do mês de maio. Essa foi a alteração. Então, temos que ter atenção da comprovação efetiva do pagamento, que sai daquele fluxo normal que nós entendemos em gestão de terceiros hoje, para uma modalidade pela medida provisória. Outra situação também que eles colocaram, e que vai ser realmente mais um ponto de atenção da nossa parte também, é a questão do terço constitucional, que eram pagos junto com as férias. Então, a medida provisória concedeu a liberalidade à empresa
que ela pague esse terço constitucional junto com a gratificação natalina, entendendo-se aqui que seria em dezembro, porque em novembro é somente a antecipação. Então, ele pode colocar, sim, essa condição, e depois cabe às empresas, aos seus gestores de terceiros e empresas que controlam isso, que cuidem desse pagamento quando do pagamento da parcela natalina em dezembro desse ano. Outra situação que foi colocada também é a preferência do gozo de férias são aqueles que estão no grupo de risco, diabetes, pressão alta, problemas de coração, e também idosos, se bem que a gente está vendo aqui, infelizmente, que também os mais novos estão sendo atingidos por essa doença e até o caso de falecimentos. Então, façam um levantamento nas suas empresas com relação aos seus terceiros para que eles, de forma inequívoca, sejam afastados em férias. Essa é a condição expressa para essa condição. Ele entra também na questão de férias coletivas, provocou uma mudança aqui. Você pode pedir que o seu terceiro, né, como um todo, que está alocado, específico na sua empresa, saia de férias coletivas. Para isso, você não precisa mais a chancela sindical e nem a chancela do Ministério do Trabalho e Emprego. Você pode conceder tão pura e simplesmente. A diferença é que em férias coletivas você tem um ônus a mais. Um exemplo, se você para o seu empregado por 15 dias, mas ele está somente 5 dias, você tem que pagar remunerada. Você não, o seu terceiro com toda certeza, isso gera um custo porque você não tem a produtividade. Se eu pudesse orientar, né, evidentemente, eu optaria pelas férias individuais, que não tem essa situação. Você pode colocar em gozo por dias específicos sem custo adicional para você, mantendo a produtividade. Então, essa é a nossa orientação com relação a essa questão das férias. Também tem aqui, pessoal, a questão do aproveitamento de feriados. O que a medida provisória fala para nós? Né? Que eu posso antecipar os feriados, inclusive os religiosos. Só que, nesse caso, eu preciso de uma autorização específica do trabalhador. Ele tem que autorizar essa antecipação do feriado religioso. Os demais municipais, estaduais e federais não têm essa necessidade. Qual é a vantagem nessa condição que você tem aqui? A vantagem é que, se você antecipar nesse momento agora, que você teoricamente teria uma parada de produção por algum momento, quando retornar à produtividade, você pode se compensar desses dias, né, fazer o trabalho novamente, sem que isso gere custo adicional para você. Então, reparem bastante. Sempre a minha preocupação é preservar, mas também olhar para custos, porque é muito importante nesse momento. Ok? Banco de horas. O banco de horas já está instituído, a gente já conhece, algumas empresas usam, alguns contratos de terceiros também prevê essa condição. Porém, nessa nova modalidade da questão do banco de horas, tem que ser feito um aditamento ao contrato, ao acordo atual que você tem. Por quê? É uma previsão diferenciada, que essas horas feitas durante a pandemia, durante a calamidade, elas podem ser compensadas em até 18 meses pós-pandemia. Então, ou seja, mais uma vez, você consegue fazer um banco de horas negativas para o trabalhador, em que você pode compensar isso futuramente e, mais uma vez, sem gerar custo para a sua empresa. Então, vale muito a pena você ter uma negociação com a sua empresa terceira, olhando para as férias individuais, olhando para férias coletivas, olhando para a antecipação de feriados e olhando também para essa questão do banco de horas. Tá? Resguardado, evidentemente, os limites previstos em lei. Não excedo isso em maneira ou em hipótese alguma. Eu vou pular aqui as exigências administrativas e segurança do trabalho, por um motivo óbvio, que é o mais complexo e que o mais que vai colocar para nós, vai ter mais trabalho para nós. E eu vou direto para a questão do fundo de garantia. Vocês devem ter acompanhado também nesse período que foi permitida pelo governo federal que as competências março, abril e maio não sejam recolhidas, sem que isso gere uma confissão de dívida, né, ao empregador. O que isso... Mas para que ele possa aderir, para que isso seja verdade na empresa, ele tem que aderir a essa condição. Ele pode fazer de forma mensal essa adesão, né, a esse parcelamento, essa confissão de débito, ou ele pode fazer isso até o dia 20 de junho. Ok? Fez a opção, está perfeito, não tem fundo de garantia em atraso, tem uma concessão de postergação da parte do governo. Então, não tem juros e não tem multa. Quais são as nossas preocupações que nós externamos aos nossos clientes e aos tomadores em geral, que estão presentes nesse webinar de hoje?
Primeira, uma orientação muito massiva, tá? E extremamente detalhada ao seu terceiro. Você tem que informar para o seu terceiro que ele tem essa condição. Você tem que informar para o seu terceiro que ele tem que fazer essa opção de forma obrigatória. Nós sabemos hoje que boa parte dos prestadores são pequenas empresas, né? na sua maioria dentro dos fornecedores ali. E que muitas vezes não tem uma consultoria ou uma assessoria que coloque isso para eles. Então, acho que cabe da nossa parte, que vamos fazer a nossa carteira de clientes um trabalho exaustivo com as empresas terceiras, mas também cabe daqueles que não são clientes executiva e que têm uma gestão, com toda certeza vocês têm também, de ensinar, esse é o termo correto, ao seu terceiro, em que ele tem que fazer de forma obrigatória essa adesão. Se ele não fizer de forma obrigatória essa adesão, o que vai acontecer? Quando chegar lá na frente, ele vai ter um débito para com o governo federal. Ele vai estar devendo o fundo de garantia para o governo federal. E a gente sabe, né, que por uma questão de responsabilidade subsidiária, você, tomador, vai estar junto com ele no segundo momento. O que a gente quer evitar é que isso aconteça. Né? O nosso esforço realmente é para que essa pós-pandemia seja a mais tranquila possível dentro da nossa carteira. Então, por favor, oriente os seus terceiros nesse sentido. Faça reuniões, mande e-mails, mande cartilha, fale com contadores, fale com RH. Tem esse trabalho muito forte, para que lá na frente a gente não tenha um problema para resolver. Bacana, fizeram a adesão, mesmo não estando sendo pago esse tributo, peça para ele mandar todo mês para você a CEFIP, tá? A relação de empregados alocados somente no tomador. A gente não pode esquecer que, para uma obrigação legal, a CEFIP tem que custar somente os trabalhadores alocados na empresa do tomador, tá? Não de forma diferente. Por que eu peço isso? E por que vocês devem pedir também essa condição, pessoal? Muito simples. Imagina que lá no mês de julho, que o parcelamento começa a ser pago a partir de 7 de julho em 6 vezes, né, como vocês devem bem saber, nós vamos ter que validar que todo aquele pessoal que realmente não foi recolhido está sendo recolhido agora. Qual é a certeza que nós vamos ter que ele está recolhendo de forma correta? Às vezes não para intenção, às vezes por uma má administração, por uma má consultoria dentro do processo dele, dentro do prestador que atende ele nesse sentido. Então, reprisando com vocês, a nossa preocupação muito forte, porque fundo de garantia eu sempre chamo de passivo confesso. Ou seja, brinco um pouco com isso, né? É como se tivesse batom na gola da sua camisa, não tem defesa e não tem questionamento. Então, eu acho que a orientação para o seu terceiro nesse momento e o suporte, né, das empresas tomadoras ao terceiro nesse momento é muito importante. Porque ele também faz parte da sua cadeia produtiva, ele é importante para você. Então, quanto menos problemas nós tivermos com eles, melhor vai ser. Então, revisando com vocês, mais uma vez, a questão do fundo de garantia, e eu bato nisso que para mim é importante, que é patrimônio do trabalhador, que, primeiro, se faça um trabalho de comunicação e orientação aos seus terceiros, que explique para ele de uma forma muito clara, padrão cartilha, extremamente detalhado, né, e simplista para ele, que ele tem que fazer essa adesão, que ele tem que manter o pessoal alocado com vocês, mesmo que não esteja dentro da sua unidade por uma suspensão de contrato, seja lá o que for. Então, que ele mande, porque eu tenho uma preocupação muito grande, pessoal, quando a gente fala de pós-pandemia, que é uma preocupação muito grande ali. Qual vai ser o reflexo disso no processo como um todo? Como que isso vai acontecer? Ele vai poder se manter ativo pós esse processo? Ele realmente honrou os seus compromissos durante essa suspensão que vocês colocaram para ele, ou encerramento, dependendo da sua situação? Eu tenho escutado muita coisa, né? E aí você tem que fazer o filtro. Tenho escutado alguns juízes, desembargadores do trabalho, estou falando aqui na região sul, né? Sul-sudeste aqui, e também tenho escutado muitos advogados obreiros, né? Nos seus webinários, nas suas colocações. E o que eu escutei está me preocupando bastante, porque tanto os juízes, desembargadores e os advogados obreiros colocam que o governo está se preocupando com o capital, com a empresa, e não com o trabalhador. Juízes também colocam dessa forma, que as empresas estão mais preocupadas em se manter do que proteger o seu trabalhador. Então, a nossa estratégia, né, como consultores, gestores, sendo a maior empresa de gestão do mercado hoje, em termos de terceiros, a nível nacional, é justamente precaver o nosso cliente. Criar ações para que ele não tenha no futuro um passivo. Eu vou entrar na parte daqui a pouquinho de segurança e medicina, que para mim é a parte mais complexa que tem, na verdade. Tá?
Mas fundo de garantia em específico é um passivo confesso. Um exemplo para vocês. Imagina que você suspenda o contrato do seu fornecedor, que coloca a mão de obra dentro para vocês. Um pessoal que nesse momento a atividade está parada, isso pode acontecer. A suspensão não vai encerrar a sua responsabilidade subsidiária. Ela vai se manter ativa. Imagina que você parou por 3 meses a produção e suspendeu o contrato do seu fornecedor de serviço. Vamos supor que nesse período ele não conseguiu pagar o salário por algum motivo, não conseguiu pagar as rescisões, não conseguiu pagar hora extra, enfim, as verbas, né, incontrovérsias de passivo confesso. Essa responsabilidade vai vir para você. Porque quando ele voltar, ele não vai ter um capital, ele não segurou esse dinheiro. Vai virar, literalmente, a um ditado popular, uma bola de neve para você, que você vai ter que administrar. Isso vai gerar um problema, porque não vai cessar a sua responsabilidade subsidiária. Da mesma forma, entendemos nós, nos processos rescisórios que vão ocorrer durante esse período. Nós temos que garantir que o trabalhador recebeu as suas verbas rescisórias, a sua multa do fundo de garantia, enfim, tudo aquilo que a lei determina em caso de rescisão de contrato. Então, a manutenção da gestão de terceiros era extremamente importante nesse momento de crise. Por quê? Para não chegar lá no final da pandemia e nós nos depararmos com um passivo gigante gerado pela não gerência, vamos colocar assim, das empresas terceiras nos seus problemas. Ali. Nós estamos tentando, através de diversos dispositivos, ajudar as empresas terceiras. Nós temos que colaborar com eles, afinal, eles não têm estrutura que nós temos, que uma empresa grande tem dentro do mercado. Então, vai caber a nós esse papel. Então, por favor, me perdoem a insistência tanto em fundo de garantia, que fundo de garantia para mim é um passivo, confesso. Minha preocupação muito forte é pós-pandemia. A minha preocupação, e já tem estudos sobre isso, de um aumento das ações trabalhistas impostas pelos funcionários prestadores, porque as demissões estão ocorrendo bastante, né? Nós temos um cliente nosso da área de segurança, em que eles estão tendo contratos encerrados e suspensos todo dia. Todo dia. Ele vai ter a condição de honrar seus compromissos assumidos com esse trabalhador? Ele vai conseguir não te colocar no polo passivo de uma ação? Ele vai conseguir te tirar de uma responsabilidade subsidiária, caso ela aconteça? Então, nós temos uma preocupação muito grande, né? E vamos estar muito alinhados com a área jurídica dos nossos clientes também. Na luta, não vou dizer, não seria um termo um pouco mais exagerado, mas seria uma parceria para entender essa condição. Se eu estivesse falando em termos médicos, eu estou falando de uma profilaxia, ou seja, vamos ver de forma antecipada o problema. Eu digo muito para a minha equipe interna aqui, todos os nossos colaboradores estão em home office hoje, né? A gente já foi uma das primeiras empresas no segmento a colocar em home office. Aqui tem uma estrutura hoje tecnológica para suportar isso de maneira muito tranquila. E eu coloco muito forte as nossas reuniões quase que diárias ali. Nós temos uma vantagem nesse momento, nós temos o problema, já sabemos do problema. Então é muito mais fácil você criar uma ação de correção dentro do processo quando você já conhece o problema. Então nós sentamos, né, nós não colocamos isso já no início, as nossas opiniões, e o webinar também não, porque a cada dia é um dia diferente, cada dia tem uma mudança. O governo liberou para não pagar imposto federal via mandato de segurança, parcelamento, pula parcela, fundo de garantia. Agora o Bolsonaro, né, o presidente, liberou aqui a ajuda de R$600, né, o pessoal autônomo. Então, cada dia é uma situação diferenciada dentro do processo. A última que nós temos agora, que estamos acompanhando também, é a questão dos mandados de segurança para que os impostos federais ocorram pagamentos a partir do ano de 2021. Acho que Brasília já liberou, se não me falha a memória, e eu acho que Santa Catarina também. Ali. Então, prestem atenção nos seus estados também. Bacana. Pessoal, eu quero entrar agora também, finalmente, né, ali. Na minha opinião, eu acho que o ponto mais polêmico que nós temos aqui, porque envolve saúde e segurança do trabalhador. Eu tenho uma máxima comigo, eu sempre digo, que quem escreve a lei não entende de lei. Existem muitas falhas aqui e eu vou mostrar para vocês. Ali no 6º, a medida provisória fala a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Já começa a me dar arrepio aqui. Confesso para vocês ali. Eu vou ler os artigos aqui, se vocês me permitem, para a gente discutir um por um. Eu acho que nós temos bastante pessoas da área de segurança e medicina, tá? E, por favor, pessoal, vocês vão ficar de cabelo branco, mais do que eu estou agora aqui, porque a monitoria disso vai ser diferenciada do que nós conhecemos hoje.
Reporto mais uma vez e reforço mais uma vez. A nossa ação de orientação, ela não foi tardia, muito pelo contrário. Foi uma ação extremamente estudada, prevendo todos os reflexos que podem ocorrer, não só durante a pandemia. Durante a pandemia, te confesso que não me preocupa, as ações estão bem claras. Agora, o que vai refletir as nossas ações pós-pandemia? O que vai acontecer com relação a isso? Essa é a nossa preocupação. E nós somos auditores, né? E todo auditor é um pessimista, ele sempre enxerga o problema. Essa acho que é a nossa vantagem também com relação a isso. Então eu vou ler aqui para vocês e vou discutir ponto por ponto com vocês. Discutir não, vou colocar a minha opinião, por favor, sinta-se à vontade de questionar via o chat aqui da nossa ferramenta. Artigo 15. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Ok, perfeito, inequívoco. Quando você começa a ler o restante, começam as dúvidas. Os exames que se refere ao caput serão realizados no prazo de 60 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Segundo, na hipótese que o médico coordenador do Programa de Controle Médico, PCMSO, considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará ao empregador a necessidade de sua realização. Bacana. Se eu posso postergar o ASO, o atestado de saúde ocupacional, o admissional, me vem algumas medidas de segurança desse entendimento. Tá? Isso foi amplamente debatido ontem, né, com a nossa equipe da área de segurança e medicina também, para ver qual é a nossa maior segurança dentro do processo. Então, imagina lá que já estou ativo na sua empresa. Eu sou um terceiro, empregado terceiro, estou ativo na sua empresa. Bacana, postergo o ASO, postergo os exames, sem problema nenhum, pode postergar. Mas aí eu tenho uma pergunta, ali, pessoal de segurança e medicina. Se a minha atividade for de risco, trabalho em altura, é uma possibilidade, né? Espaço confinado, eletricidade, enfim, eu vou ter que fazer. Eu entendo, no meu parco conhecimento dessa área, que eu teria que fazer. Porém, cabe ao médico coordenador do PCMSO, do seu terceiro, dar esse parecer. Complicado. Mas se eu, tomador, tenho a responsabilidade subsidiária, eu entendo que eu, tomador, através do meu médico do trabalho, deva fazer essa análise e deva orientar o terceiro da obrigatoriedade desse exame. Minha preocupação, claro, a gente sempre tenta olhar o lado pior, né? Esse é o nosso papel para prever vocês. Imagina que você tem um trabalhador que faz trabalho em altura e ele começou a ter crise de labirintite. Se eu não renovar esse exame, eu nunca vou descobrir essa condição. Ele pode subir numa escada, acima de 2 metros, cair e se machucar. Você sabe que isso é um problema grande, né, que você tem. E aí, o que isso ainda complica mais financeiramente? São as ações de regresso da Previdência Social, que entende que você é culpado, e se você é culpado, tem que ressarcir ela todas as despesas que ela teve. Tá? Então, os exames complementares aqui, de risco, minha orientação, tá, de uma forma muito clara, é que o médico da sua empresa, da empresa tomadora, identifique a necessidade desses exames das funções de risco, e oriente a empresa terceira para que ela deva fazer esse procedimento. Eu não abriria essa condição em hipótese em momento algum. Por quê? Pós-pandemia, temos que lembrar das ações trabalhistas, né, das reclamatórias, onde nós sabemos que as decisões são paternalistas. Aí esse dia eu conversando com uns amigos sobre isso, mas isso aí está numa medida provisória. Falei, gente, lembra que a reforma trabalhista é uma lei. Os juízes estão passando por boa parte dela, estão passando por cima literalmente. Tá? Então a intenção que a gente não tenha pós-pandemia, uma pandemia, né, de ações trabalhistas, se eu posso colocar dessa maneira. Então, atenção, médico coordenador do PCMSO, do tomador, se identificado, orienta a empresa terceira que deve de igual forma realizar os exames, se estiver ativa na sua empresa, com toda certeza. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Tá? Eu ainda prefiro ser precavido, até exagerado nesse sentido. Eu faria o exame demissional sob qualquer hipótese. Tá? Porque uma doença pode existir, um agravante pode existir num curto espaço de tempo. Né?
Um exemplo muito grande até na questão de funcionário para exame admissional. Imagina que eu não sou seu funcionário, estou entrando agora na sua empresa, não tenho exame complementar, tenho um problema de audição e eu posso amanhã depois alegar em justiça que eu adquiri essa doença ocupacional dentro da sua empresa. Eu prefiro pecar pelo excesso, com toda certeza. Tá? Também fica aqui, lembre também, gente, olha que coisa, por isso que eu digo que quem escreve a lei não sabe de lei. Ele está postergando os prazos de ASO, de exames complementares, de habilitações, etc, 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 mas não está postergando o vencimento do PPRA, PCMSO, LTCAT, PCMAT. Não está prorrogando isso. É meio controverso. Então, assim, as empresas, pela medida provisória, vão continuar a ter que deixar em dia PPRA, PCMSO, LTCAT, PCMAT, e não podemos esquecer que o levantamento de riscos deve ser feito no local da prestação de serviço e não na sede do prestador. Vão ter que fazer do mesmo jeito. Aqui nós olhamos, até tentamos fazer analogia, não conseguimos fazer. Então, permanece vigente os vencimentos do PPRA, PCMSO, LTCAT e PCMAT. Não tem outra situação. Bom, ele fala aqui também que durante o estado de calamidade pública, a que se refere ao artigo, treinamentos em que trata o caso poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância. Imagina um trabalho em altura, um ensino à distância. Ele vai levar o notebook no telhado? Não sei, gente, não funciona. Sabe, são poucos os cursos que você tem hoje, né, que você não tem como não ser presencial. Ele tem que ser presencial na sua essência ali. Ensino à distância, caberá ao empregador observar os conteúdos práticos de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Tá? Eu adotaria ainda o critério, tá, do caput, que prorroga em 90 dias esses cursos após decretado o fim da pandemia. Eu não faria ensino à distância, gente. Eu vou contar algumas histórias para vocês aqui. Claro que não vou falar o nome, evidentemente, mas nós já pegamos diversos comprovantes de cursos fraudados, feitos por empresas não especializadas. Tá? E essas empresas vão pipocar no mercado. É um exemplo muito claro. Você pode ver no Rio de Janeiro o pessoal vendendo álcool gel adulterado. Vai acontecer. Então, assim, eu prefiro muito mais ter uma garantia de um exame que foi realizado dentro das conformidades por uma empresa séria, mesmo vencido, do que ter um exame atualizado que vai ser questionado na justiça amanhã ou depois pela sua não validade. Vocês não têm ideia de quantas empresas que fraudam esses exames existem no mercado. Ao longo dos nossos mais de 20 anos de existência, né, nós somos a primeira empresa de gestão de terceiros do mercado nacional, a gente já deparou com muita coisa. E essas empresas hoje no mercado são em número absurdo. Então, assim, minha orientação como especialista na área prefiro manter um documento de habilitação vencido, mas feito por uma empresa idônea, do que me arriscar e fazer um EAD, um ensino à distância, de uma empresa inidônea, ou com material, ou com um conteúdo não reconhecido na justiça depois. Tá? Então, essa é a minha orientação com relação a essa parte aqui dos atestados. Mas tem um outro ponto que a gente tem que falar também para vocês. Uma são aqueles empregados que estão dentro da minha unidade, dentro da minha companhia, né, dentro da minha empresa, que tem o ASO que iniciou lá dentro da vigência, que tem as normas, as habilitações, as certificações, mas ele já é meu empregado. E aquele pessoal que vai começar a trabalhar. Eu tenho clientes que não estão parados, eu tenho clientes que estão contratando, eu tenho clientes que estão colocando os terceiros dentro da empresa com toda certeza. Tá? De que forma a gente se precaver com relação a isso? Então, mais ou menos assim, um exemplo dentro do processo. Tá? Eu vou trazer um empregado novo para dentro da empresa e ele vai trabalhar, vou criar uma situação aqui, espaço em altura. Tá bom? Porém, ele não tem nenhum documento comprovatório anterior, nenhuma formação, que me diga que ele pode executar essa atividade. Não contrataria ele. Eu acho que nós temos que admitir aqueles novos terceiros, empregados terceiros, desde que mesmo vencidos mesmo vencido anterior até a medida provisória, mas que já tenham essa formação. Tenho habilitação para trabalho em altura, espaço confinado, eletricidade, etc, mas já tenho essa documentação.
Eu vou zerar? Não. Eu vou atenuar o meu risco no caso de uma ação, no caso de um processo. Porque se ele vem para a sua empresa para fazer uma atividade que ele não tinha uma habilitação anterior, qual é a garantia que você vai ter que ele está realmente habilitado? A mesma coisa, se o empregado começou a trabalhar na empresa agora e ele não tem um ASO, eu não contrataria. Eu quero me mande um trabalhador, tá, que já tenha um ASO, que já tenha um histórico anterior dentro do processo. Essa é a obrigatoriedade. Eu vou dar aqui não é um conselho, por favor, né? Eu sei que quando eu falo em PPRA, PCMSO, LTCAT e PCMAT, o pessoal ficou preocupado, com toda certeza, porque se está prorrogado uma parte, como é que não está prorrogada a outra parte? Se a decisão da sua empresa for não cobrar esses documentos, PPRA, PCMSO, PCMAT, LTCAT, das empresas novas, evidentemente, que pelo menos elas tragam o PPRA, PCMSO, LTCAT e PCMAT que eles têm anterior, pelo menos isso. Das empresas que estão internas, que já estão junto com vocês, acatem a prorrogação. Na impossibilidade, e eu vejo isso muito forte, a impossibilidade de vocês conseguirem renovar essa documentação. Porque, exemplo, a empresa que me atende hoje aqui, a nossa função é puramente administrativa, eles não estão fazendo os exames, só estão fazendo os demissionais. E nós determinamos, como decisão do conselho, nós temos um conselho aqui na empresa, né, que toma as decisões mais críticas dentro do processo, que todos os demissionais sejam feitos sem exceção, independente do período. Não me interessa o período. Eu estou me precavendo, porque a lei está olhando o aspecto social, uma série de situações. Nós temos que olhar o aspecto legal e pós-pandemia. Comentei com vocês que eu leio bastante, que eu escuto bastante, participo de webinar, participo de discussões. Nós diariamente nos reunimos, né? O board da companhia se reúne e discute todos os temas que envolve hoje. Nós temos na nossa carteira grandes companhias, né, que nos cobram essa condição. Tem o Volvo, Renault, Nissan, Coca-Cola, enfim, uma série de grandes companhias, e que nós temos que tomar decisão. Nós temos que atender a lei da melhor maneira possível, Nós temos que manter, se necessário, o processo produtivo do nosso cliente ativo, de igual forma, mas também nós temos que assegurar para eles que zerado nunca vai acontecer, mas que o passivo, se existir, seja o menor possível, e mesmo assim, com toda a documentação comprobatória necessária à defesa dos processos ou reclamações trabalhistas. Ok? Pessoal, essa é mas tem mais um pequeno detalhe também que eu queria colocar para vocês com relação aos acordos e convenções coletivas, que também estão postergados. Foram postergados. Tá? Na postergação, entende-se que explicar para vocês uma diferença. Quando uma convenção coletiva, ou um acordo coletivo, ou um dissídio, que são coisas diferentes, né, com toda certeza, eles vencem. Todas as cláusulas ficam suspensas. Existe discussão de direito adquirido, etc., mas ficam suspensas. Nesse caso, a medida provisória, ela postergou o vencimento. Em postergando o vencimento, todas as cláusulas sociais, benefícios, financeiras, etc., se mantêm ativas até a nova convenção ou após o período da pandemia definido em legislação. Então, sim, aceitem os acordos e convenções coletivas, tá, dentro do processo. Quando eu falo acordo, me permite explicar, eu posso estar querendo ensinar o padre a rezar a missa, mas assim, o acordo coletivo é aquele que a empresa faz direto com o sindicato. Pode envolver salário, PLR, PPR, banco de horas, acordos de compensação, permanecem vigentes. A convenção coletiva é quando o segmento, tá, negocia, ou seja, o sindicato patronal com o sindicato obreiro. E o dissídio coletivo é quando as partes não chegam a um acordo e vão à justiça para discutir o fechamento, né, dessa pendência, evidentemente, ali. Então, postergados também, né, os acordos individuais, os acordos coletivos, né, e as convenções coletivas de igual forma e os dissídios também, se existirem esses dentro da sua categoria. Bom, eu não quero me estender muito mais do que eu já fui, né, dentro do processo. Comentar um pouco com vocês que nós temos todo um time à disposição, né? Hoje a Executiva, como comentei com você, é a maior empresa de gestão de terceiros do mercado nacional, a primeira empresa do mercado, né? Com metodologia, com sistemas robustos, já dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante, me permitam colocar uma parte aqui para vocês.
se vocês gerenciam de forma interna ou tem uma empresa que não seja executiva, evidentemente, cuide muito da Lei Geral de Proteção de Dados. Realmente é algo que nós temos estudado bastante, temos sido homologados, né, na maioria dos nossos clientes também, dentro dos nossos processos, porque as multas à empresa, né, podem variar de 2% do faturamento a 53 milhões de reais pelo ato, né, pela não conformidade identificada ali. Invasões, confidencialidade, guarda, backup, redundância, servidores, etc, etc, etc. Então, tenho muito cuidado mesmo com relação à LGPD. Tem uma atenção redobrada, né? Todos os nossos sistemas, o SG3 executivo e seus acessórios, estão hospedados em servidores externos na nuvem, dentro da Amazon, porque nos dá a maior segurança do mercado mundial hoje. Redundância, segurança, backup, inviolabilidade, etc, etc, etc. Está tudo comprovado. Bom, pessoal, eu norteei esse webinar por essa portaria, tá? E agora, se vocês me permitem aqui, meu pessoal está me passando, eu quero dizer que aqui comigo está o Alan, nosso diretor de TI, o Roberto, nosso gerente de relações com o cliente, e a Sidênia, nossa sócia-gerente também, que estão aqui me ajudando, né? Que estão me ajudando aqui para poder que isso aconteça. Eu vou responder aqui, são 2 perguntas, tem mais algumas aqui. Então tá, eu vou responder aqui para vocês. Primeira pergunta, o Everton Gomes e o Paulo Leite perguntam, para banco negativo e para compensar em 18 meses, tem que ter ACT ou CCT com o sindicato? Não, não precisa ter. O que você tem que fazer, Everton e Paulo, é o seguinte, se você já tem um acordo de banco de horas, você vai aditar internamente, para quê? O que você trataria é uma metodologia de compensação já fechada com o sindicato. O que a medida provisória coloca é uma outra metodologia que você tem. Você tem 18 meses para compensar todas as horas que você fez durante a pandemia e não pós ela. Isso é muito importante. Por isso do aditamento. Então, exemplo lá, vou pegar que você tem na tua empresa o João tem um banco de horas positivo de 10 horas. Tá? A partir da portaria, ele fez 20 horas. Essas 10 horas você vai compensar conforme o seu acordo coletivo. As demais, você tem 18 meses para compensar. Por isso da importância do termo de aditamento. Não precisa chancela sindical e não precisa chancela do Ministério do Trabalho e Emprego. Você tem que ter, sim, o acordo, tem que ter o acordo feito, ele pode ser individual ou pode ser coletivo, com a assinatura dos seus colaboradores. O conhecimento não é nem um aceite, porque o aceite já está previsto em medida provisória, mas é o conhecimento que está acontecendo. Então, termo de aditamento sem chancela sindical ou do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Yoshizawa, qual o limite do banco de horas? O limite é o mesmo, Yoshizawa, ele não muda, tá? São 2 horas diárias, né? Isso é lei. Então, assim, a medida provisória não tirou nenhum direito do empregado, ela não pode fazer isso, né? Os direitos, se a gente lembrar do Magri, né, o ministro do Trabalho, que falava que era imexível, né, nessa condição, alguns anos atrás, permanece igual. Tá? São 2 horas por dia, não excede esse limite, senão você pode perder a caracterização do seu banco de horas e ter que pagar essas horas em folha de pagamento com juro, multa, fundo de garantia, etc, etc. Ok? Deixa eu pegar aqui. Se for simples nacional ou empreendedor individual, terá que ser incluído nas adesões o GRECO. GRECO, a medida provisória é para qualquer empresa, independente da constituição, do tamanho, do tempo de mercado, da atividade dela. Qualquer empresa, sem exceção, pode aderir à medida provisória 927, tá bom? Fique tranquilo. E os treinamentos ligados ao ASO não podem ser renovados? Paulo, a lei postergou, tá? A lei postergou. Mas você lembra que eu comentei ali ainda há pouco nesse capítulo, que era o capítulo mais tenso mesmo, que imagina que você vai trazer uma pessoa para trabalhar em altura, uma pessoa nova, e ela tem a labirintite, um exemplo. Tá? Tem que fazer, que é atividade de risco. O médico pode definir essa condição para você. Mas também tem uma condição, Paulo, em que se o teu colaborador estiver ativo na sua companhia, e se você não tiver condições da renovação, a lei posterga, mas você já tem um histórico que te garante que ele tem a habilitação a esse treinamento ligado ao ASO. Nada impede que você faça, isso é muito claro, nada impede, tá? A medida provisória postergou, mas você pode fazer, principalmente se for uma atividade de risco dentro da sua empresa. Espero que eu tenha respondido a você, Paulo. Camila, tudo bem com você? Camila Daralco, né? Um cliente nosso já de alguns anos.
né? E uma grande parceira nossa também, né? Sempre ativa, né? Camila é bem ativa e muito ligada no bem-estar do seu terceiro. Parabéns, Camila. Obrigado por ter vindo ao nosso evento. Clínica fechada. Como proceder? Camila, não faz. Infelizmente, não tem o que fazer. Tá? Se a clínica estiver fechada, você não tem uma outra ação, você não tem um substituto. O teu principal substituto é aquilo que eu falei para você. Tente ter o histórico desse teu terceiro. Se você tiver histórico, você vai estar tranquila. Se for um trabalhador novo que você não tenha histórico, minha sugestão, a minha orientação a você como cliente executivo é não contrate. Tá? Mas assim, eu deixo o meu canal com você aberto, você tem essa liberdade comigo, me ligue para a gente conversar se você precisar de alguma orientação adicional. Tá bom, Camila? Espero ter respondido você. Um abraço para você, fique bem. Quando os riscos da atividade são diferentes, tomador versus prestador, quem é mais qualificado para dizer se faz ou não o exame? Rafael Tino. Aí ele estava se referindo, Márcio, principalmente a situação onde você indicou o médico da empresa dá o parecer também, né? Ele está dizendo que a indicação seria que o médico da empresa ele nem sempre vai estar qualificado. Sim. Não, na verdade, Rafael, é mais ou menos assim. Tua pergunta é pertinente, é muito boa. Parabéns pela tua pergunta. Tá? Mas imagina comigo o seguinte, Rafael. Você tem uma empresa lá, pequena, de pequeno porte, que atende você, que tenha 10 empregados. Ou uma empresa até um pouco maior, em que, como a Camila da Arauco bem colocou agora aqui, esteja fechada a clínica. Tá? Eu acho que o teu médico, o médico da sua empresa, se você tem ele local, ele é competente o suficiente para dizer que tem que ser feito o exame, ok? Aí você pode dizer assim, puxa, Márcio, mas o meu médico também é terceiro e ele não fica aqui. Bacana. O que você pode fazer? Você pode pegar o seu PPRA das áreas de risco e olhar o seguinte, atividade, vou brincar aqui, tá? Por favor. Atividade de estudador é uma atividade de risco. Você já tem esse parecer. Né? Se você é da área de segurança e medicina, você já tem a competência, esse discernimento de definir se era de risco ou não. Eles colocam o médico por uma questão de legalidade ali. Mas eu concordo. Imagina se o meu médico, por exemplo, na minha empresa, o meu médico é terceirizado. Ele não está aqui à minha disposição. Tá? Então, o que a gente orientou a nossa equipe aqui? Olha o PPRA antigo, tá? E se já tiver essa definição de risco, cobre a renovação do exame. Se você tiver o seu médico, na empresa, ele tem a competência de definir isso para você, tá? Você pode olhar para o PCMSO também, ali no PPRA. O PPRA é o risco, o PCMSO é a questão dos exames de uma atividade de risco. Exemplo, audiometria, né? Para a questão de labirintite, para não ter um trabalho em altura, ok? Então, a sequência seria o médico do terceiro, no primeiro momento. Se ele não tiver esse médico, essa competência, elimina ele, vá para o seu médico, o médico da sua empresa. Diante da impossibilidade do médico da sua empresa fazer esse trabalho, você pode olhar o PCMSO e o PPRA, porque ele já está mapeado. Tá? O risco só vai alterar se você mudou o layout da sua empresa, se você colocou processos diferenciados, mas caso contrário, não. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma seletividade maior nessa contratação e nessa eliminação de risco. Ok, Rafael? Um abraço para você. Obrigado pela pergunta. Para auditorias externas, se vencido o documento, o tomador estará coberto? Olá, Camila, tudo bem? Camila, auditoria externa geralmente se aplica a certificações, tá? Então, eu vou pedir desculpas para você, mas eu não vou poder te responder. Competência nós temos, com toda certeza, porém, cada auditoria tem um padrão. Então, e eu sei que você tem muitas auditorias, né? Você é uma multinacional hoje. Oriento você a entrar em contato com as empresas que fazem a sua auditoria para ver qual é o parecer deles com relação a isso. Tá? Porque, assim, você tem um embasamento legal, você já tem um bom argumento. Né? A medida provisória te dá essa condição de argumentação. Mas, como é uma certificação, e muitas vezes, no teu caso, eu sei que são certificações internacionais, eu te oriento a entrar em contato com essas empresas. Ok? Um abraço, Camila. A nossa última pergunta que foi selecionada online. Daphne, como é que você está? Tudo bem? A Daphne é gestora de terceiros da Renault do Brasil, uma grande parceira também, já conheço ela há muitos anos atrás. Pergunta. Existirá algum documento a ser postado para comprovar a postergação do fundo de garantia?
Perfeita pergunta. Muito boa a sua pergunta. Muito boa mesmo, Daphne. Nós discutimos isso ontem com o nosso RH, né? Nós fizemos os testes ali. O que vai acontecer? Quando você coloca a opção do parcelamento no não recolhimento, na mera informação da CEFIP, o que acontece? O sistema gera um protocolo para você, justamente dessa condição. Então, nós vamos cobrar, bem colocado, eu havia esquecido de comentar essa parte, nós vamos cobrar a CEFIP e esse protocolo ali. Lembrando, Daphne, lembrando que ele pode apitar agora, ou mês a mês, ou até 20 de junho. Tá? Se eu pudesse orientar vocês, e eu posso, né, são meus clientes, eu obrigaria, pediria, para ser mais bonito o termo, que o terceiro me mandasse essa adesão mês a mês, que viesse a CEFIP, e esse documento que gera, no momento que ele transmite esse documento, gera uma guia. Tá? A gente vai postar para vocês, né, os nossos clientes, qual é o documento que sai. Então, a nossa orientação é que seja feita de forma mensal, para que não chegue lá em 20 de junho, ele acabe não aderindo ao processo e nós vamos ter um problema, Daphne. Querida, obrigado pela tua pergunta, bom falar com você e obrigado por ter participado do nosso evento, uma honra muito grande, assim como a Camila e demais que estão aqui também. Deixa eu ver mais uma aqui. Pessoal, eu acho que foram essas perguntas que a gente selecionou, tem muito mais perguntas hoje para ser feita, só que daí não vai dar tempo, vai ser muita coisa, mas eu tenho um compromisso direto com vocês, eu pessoalmente vou responder todos os questionamentos de vocês, sem exceção. Bom, pessoal, nós estamos encerrando. Eu espero realmente que o tema abordado e a forma da abordagem que eu fiz tenha sido interessante para vocês. Eu sei que muitas dúvidas vão aparecer agora. Eu tenho uma máxima que fala assim, que quanto mais eu sei, menos eu sei. E é uma verdade máxima isso, com toda certeza. Por isso que eu vou estar à disposição de vocês. Cliente ou não cliente executiva, não se preocupe com isso. O nosso papel agora é ajudar o Brasil a não parar. Essa é a nossa preocupação. Tá? Eu não sei se eu consigo colocar aqui, mas o meu e-mail, para vocês saberem, é o marcio@executiva.com.br. Vou repetir para vocês, marcio@executiva.com.br. E mais, para passar mais credibilidade daquilo que eu estou falando, eu vou passar para vocês também o meu celular. Quem quiser mandar e-mail, quem quiser me ligar, por favor, fique à vontade. Eu vou dormir perto das 11 da noite, tá? Então, das 7 da manhã às 11 da noite, eu estou ativo com vocês. Meu celular, o código de área é 41, tá? É 99183-5691. Código de área 41, 99183-5691. Meu e-mail, marcio@executiva.com.br. Eu vou pedir mais um favor para vocês. Agora, no encerramento ali, nós vamos ter 3 perguntinhas para vocês. Eu peço a gentileza, por favor, que vocês respondam, que para nós é muito importante. Também, pessoal, imbuídos nesse espírito de colaborar da melhor maneira possível, nós vamos estar tendo na semana que vem, na quinta-feira, se não me falha a memória, vai ser divulgado em seguida esse evento agora, mais um webinar. Esse webinar é focado, eu acho que é um público muito forte na questão de compradores, né? Que seria a qualificação de fornecedores, né? Sobre a ótica de análise financeira. Por que nós estamos fazendo isso? E isso é muito importante. Se vocês lembrarem, a questão da reforma trabalhista e a lei de terceirização obriga que você, de forma inequívoca, cuide da saúde financeira do seu fornecedor. Somente aquele que tem mão de obra. Esse é o mais essencial. Tá? Então, nesse webinar, que eu vou estar com a Thaís da Silva, a minha diretora financeira aqui, que é especialista na área, né? Eu vou ser só coadjuvante dessa vez e não o principal. Nós vamos mostrar para vocês a nossa preocupação e a metodologia que vai ter que ser utilizada. Para que isso? A previsão, as megas previsões que estão ocorrendo, são a questão de fechamento de empresas, né? Situações financeiras difíceis. O que a gente quer ajudar vocês é identificar o seguinte: poxa, tudo bem, ele é um fornecedor excelente, está com problema financeiro e você tem uma margem de risco que nós mensuramos para você. Nós colocamos um score nas análises que nós fazemos para você dentro do seu fornecedor, de mão de obra, de materiais, do que vocês quiserem ali, sem exceção nenhuma, tá? Para mostrar para vocês qual é o risco. E, em cima desse risco, você tomar um plano de ação. Isso é muito importante nesse momento. É muito importante mesmo. Nós temos certificação financeira dentro do grupo já tem uns 4 anos, mais ou menos. Né? Temos diversas empresas que utilizam essa ferramenta ali. Tá? Então, convido vocês, tá? Vocês vão receber um card com relação a esse evento. Convido que realmente venham assistir, porque é muito importante. Tão importante como essa manutenção dos contratos de terceiros que vocês têm.
é a manutenção pós-pandemia, real situação financeira de cada empresa dentro do mercado nacional. Quero agradecer muito mesmo. Eu estou muito orgulhoso de quantas pessoas estão assistindo agora? A gente teve um total de 75 participantes no Zoom e mais cerca de 15 participantes também no Facebook. Tivemos aí acima de 80 participantes dentro do nosso evento. Isso para nós é muito bom, um evento que a gente fez de uma maneira bem rápida para atender vocês ali. Queria muito poder estar vendo vocês aqui e estar cumprimentando todo mundo, mas é impossível. Mas garanto que no futuro próximo, pós-pandemia, evidentemente, eu vou tomar um café com vocês. Vai ser um prazer poder conhecê-los pessoalmente. Espero que aquilo que eu falei tenha sido útil para vocês. Espero que o tema abordado tenha sido útil também para vocês. Peço mais uma vez, por gentileza, olhem com atenção para os seus terceiros, olhem com atenção das ações trabalhistas, olhem com atenção à fundo e garantia, segurança e medicina, todos os pontos. Dúvida, manda e-mail para mim, telefona para mim, eu vou estar à disposição de vocês. Um forte abraço a todos, muito obrigado.